Em 2017, a ocupação Nelson Mandela, no Jardim Capivari, foi alvo de reintegração de posse, retirando mais de 2.000 pessoas. Agora, a Prefeitura de Campinas está finalizando as obras do loteamento social. 116 embriões, que são imóveis de 15 metros quadrados, com um cômodo e um banheiro. Tema que levou os parlamentares à tribuna. A ocupação do Mandela era uma área que existia ali perto do Capivari e depois se mudou para outro local. É uma área que as pessoas estavam ocupando e precisava de um olhar e um socorro imediato do poder público. Foi feito uma determinação uma determinação judicial, onde a prefeitura tem um prazo para cumprir. Diante de várias reuniões, chegou-se em um consenso onde as famílias aceitaram sair dali para um outro terreno. E era a opção, ter um terreno de 90 metros com uma casa de 15 metros. Isso daí foi um acordo com a comunidade, com a ocupação e com as lideranças da ocupação. E também através do Ministério Público, que acompanhou todo esse desenrolar para que fosse entregue as novas casas que serão, em breve, para todas aquelas famílias. É que a gente pense mais na nossa cidade e no nosso povo que mora na periferia. E vamos nos dar as mãos, ir ao governo do Estado, ir ao governo federal, para buscar recurso. E ao invés da gente ficar se degladiando, vamos apresentar para aquele povo que está lá e está agradecendo porque tem uma casa embrionária que vai caber malemar a dormida. Vamos apresentar para aquele povo recurso para que eles possam ampliar suas casas. Assim como fizeram no Castelo Branco, na Vila Teixeira, nas vilas populares, que quando eu cheguei em Campinas em 88, estavam iniciando. Acho que não é mais tempo para a gente ficar se degladiando. É tempo, sim, para a gente se dar as mãos e buscar solução para os problemas da cidade. Então, é uma situação em que nenhuma família gostaria de levar os seus filhos, os seus familiares, para estar dentro de uma ocupação de uma forma que não tem uma condição mínima de segurança para a sua família. E assim, foi muito importante o passo que foi dado no acordo entre o Judiciário e a Secretaria de Habitação. Isso foi pilotado pelo nosso vice-prefeito Vandão, com o aval do nosso prefeito Dário, um projeto e um acordo que conseguisse dar o mínimo de dignidade para essas famílias, de trazer elas para um lote urbanizado, que isso é um projeto, inclusive, que nós defendemos aqui. É lógico que há os moldes, inclusive, de parâmetros urbanísticos diferentes para a construção de lotes urbanizados, e que a Secretaria de Habitação, principalmente a Coab, o professor Jonathan, Marcelo, tem trabalhado muito, inclusive, para tirar isso do papel e dar condições para que as famílias, vereador Marcelo, tenham condições de adquirir um lote para poder construir as suas moradias. Isso foi construído, Marcelo, eu tenho certeza que para essas famílias, inclusive, eu tenho passado lá e acompanhado, para elas é um sonho ter uma casa, ainda que pequena, mas isso tem trazido dignidade para essas famílias. Junto com essas pessoas, quando eles receberam reintegração de posse, estava no PCdoB, junto com o companheiro aqui, Gustavo Peta e o Orlando Silva, onde participamos lá, na época da reintegração de posse, que era helicóptero tudo quanto é lado, bomba, tudo, naquela região, onde foi retirado aquelas pessoas daquele local, Mandela. Logo após, as lideranças, conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, e junto ao Ministério Público, decidiram uma proposta de um espaço, como foi dito aqui, um espaço para eles ali, ter ali rede de água, rede de esgoto, iluminação e um terreno de 90 metros quadrados. A construção, 15 metros quadrados. Mas esse 15 metros quadrados, ele pode ser ampliado. E foi dado para eles ali, vai ser entregue 15 metros quadrados, rede de água, rede de esgoto, energia elétrica e asfalto. É dignidade sim para essas pessoas.
O que a gente está discutindo, né, sobre os 15 metros quadrados no residencial Nelson Mandela é justamente o direito à moradia digna, bem como prevê o plano diretor, a lei municipal 10.410 e diretrizes internacionais como a da ONU sobre habitação. 15 metros quadrados provavelmente é do tamanho da tua sala, prefeito. A população pobre, preta, periférica da nossa cidade também paga imposto e tem direito a receber política pública de qualidade. É justamente o que a comunidade Nelson Mandela vem lutando há 7 anos por direito básico de moradia. E eu quero parabenizar aqui toda a coordenação do movimento, todo mundo que resistiu a todo esse tempo, a reintegração de posse e respeitar as decisões coletivas que foram feitas ali. Entendo que a luta é feita de vitórias parciais e não dá para minimizar nenhuma delas. E os moradores do Mandela, eles fizeram associação. Eu não consegui concluir a carta, e vou ler na íntegra agora, falando exatamente do que foi postado na rede social. Não sei se você conhece todos os elementos da história da luta da ocupação Nelson Mandela. Não sei se acessou os autos do processo e os termos firmados com a Coab. Não sei também, vereadora, se já morou em uma casa de barraco e sofreu uma reintegração de posse muito violenta como sofremos. Não são casas de sapato, e esse termo é muito ofensivo. Como já explicamos anteriormente, trata-se de um embrião, uma primeira etapa da residência. Não é a casa em si, é o que foi possível construir com um prazo de 4 meses que o juiz fixou. Vemos como uma vitória. A luta continuará. Estamos lutando para garantir financiamento via Fundap para a conclusão de nossas casas. Eu não estou aqui questionando, acho que tem que fazer. Há falta de moradias em Campinas, mas dizer que aquele embrião não é digno e é uma caixa de sapato, não dá para acreditar. Eu tenho aqui a fotografia do antes e do que está virando o novo Mandela, com toda a infraestrutura possível e imaginável que foi negociado com os moradores e com a justiça, que era para ser feito em 4 meses. Está aqui. Quem quiser ver, está aqui, eu mostro o Mandela anterior e o Mandela agora, com moradia digna. É um terreno de 90 metros quadrados. Todos nós sabemos, eu moro numa casa de Coab. Quando nós pegamos a casa de Coab, a casa ela tinha 42 metros quadrados, 47 metros quadrados. E todos, hoje, a realidade das casas populares que eram feitas naquela época pela Coab, todos os moradores aumentaram, fizeram edícula no fundo, aumentou a tua casa, o filho casou, foi morar. Isso não impede que esses moradores, é isso que eu falo, eu faço um desafio. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, vocês vão lá ver quantos cômodos vão ter essas casas. O documento é muito explícito. A ocupação conquistou aquelas casas. E nós saudamos a conquista daquelas casas. Porque o nosso povo é um povo trabalhador. Na medida que eles conseguiram aqueles terrenos, eles vão sim ampliar a casa, vão fazer. A gente sabe. A história do nosso povo é isso. Dá um jeito, constrói a casa, amplia, faz o puxado, né? Faz mutirão. Essa é a história do povo trabalhador. Agora, essa casa não pode fechar os olhos, não pode fechar os olhos para a extrema desigualdade que o governo Dário tem usado em termos de moradia popular e das construções dos grandes condomínios, dos grandes empreendimentos imobiliários. Porque se para a moradia popular, no caso do Nelson Mandela, é 15 metros sem janela, quantas pessoas estão esperando na fila da Coab? Quantas pessoas não estão conseguindo pagar aluguel e estão tendo que mudar para regiões mais periféricas, longe do seu trabalho, longe do seu convívio e das pessoas que estão? O
vereador que usa essa tribuna foi o primeiro vereador a trazer esse assunto da ocupação Mandela para essa casa, há muitos anos atrás. Nós acompanhamos o início da ocupação Mandela 1, feita no Jardim Capivari, em uma área que é impressionante essa área, porque ela tinha ficado há décadas sem nenhum tipo de função social, e depois que as pessoas foram retiradas de lá pelo uso da força policial e por uma decisão judicial, anos e anos ela continuou sem nenhum tipo de função social novamente. E a nossa Constituição é muito clara. A propriedade existe, deve ser protegida desde que cumpra a sua função social. Nesse sentido, presidente, realmente nós acompanhamos, estava aqui como a vereadora Mariana Conte falou, a vereadora Mariana Conte, o vereador Carlos Camelô, então o vereador Pedro Tourinho, o deputado federal Orlando Silva, a deputada federal Janete Petá, nós acompanhamos em loco aquelas cenas lamentáveis que ocorreram naquele dia. As pessoas foram retiradas de uma área que já estava ocupada há um determinado tempo e colocadas na rua, literalmente. Se não fosse o trabalho da Igreja Católica e de algumas igrejas evangélicas no acolhimento daquelas pessoas naquela madrugada, as pessoas não teriam nem onde dormir. Morar numa casinha pequena, não está ventando, não está chovendo dentro. Quer dizer que aquele barraquinho pequenininho lá que tem 10 pessoas, tá bom? Aquele barraquinho pequenininho que tem 6 crianças lá, mãe, pai, filho, tá bom? Um cômodozinho lá com banheirinho, ligado à água, ligado à luz, quentinho, não tá bom? Não estou entendendo mais nada. Estou entendendo mais. Eu já morei em barraco de 2x2. 2x2 e chovia tudo dentro. E me sinto orgulho de ter morado naquele lugar. Me sinto bem, porque foi lá que eu comecei a minha vida, para me chegar onde que eu estou e dar valor o que realmente a vida nos ajudou. Independente da área, a questão não é a área, não é o tamanho. A questão é se o ambiente tem dignidade para morar. Então, hoje, como essas pessoas que foram reassentadas, foram obrigadas a sair de uma área invadida para ir para esses embriões, elas estão hoje dotados de toda a infraestrutura. Tem rede elétrica, tem rede de água, tem asfalto e tem banheiro onde eles vão morar. Hoje eles moram num barraco de madeira, de zinco, sem banheiro, né? E então é notório o progresso e a dignidade que essas pessoas vão ter a partir de agora. Quanto a isso, não há o que se discutir. Então, parabéns para a prefeitura nesse sentido. Por outro lado, nós temos que criticar, sim, em relação a políticas públicas de habitação na cidade, que é um outro debate.